Olha aqui, ó. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Então é muito na questão da teimosia, né? A teimosia, ela é uma desgraça. Por quê? Porque a gente erra e não aprende. A gente continua teimoso, né? Então a teimosia, ela vem de quê? De uma repreensão que não foi escutada. Devido a uma repreensão, um ensinamento que teve, e você não seguiu, você foi o quê? Teimoso. E aí a teimosia, ela vai gerar uma desgraça, ela vai gerar uma consequência negativa em cima de onde você está sendo teimoso. Por isso que não é bom ser teimoso. No versículo 2 a gente tem, ó, quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Isso aqui é muito na questão da autoridade, né? Quando a autoridade é uma autoridade honesta, onde você estiver, né? Aqui Salomão, ele pega muito como exemplo a vida dele, e no caso era monarquia, então fala muito na questão de governantes. E assim, quando é uma pessoa honesta, e o que é ser honesta? É ser transparente. Então, quando a pessoa é honesta, ela vai falar que errou, e você vai ter uma confiança nela. E da mesma forma, quando ela acertar, você vai ver que foi sincero, foi dela. E daí, quando vem a honestidade, o povo se alegra, né? E quando vem o mal dominando, o povo reclama. Então, quem não é honesto é mal. É interessante esse ensinamento que a gente consegue entender que o caminho da maldade é um caminho da mentira, não é o caminho da honestidade. O terceiro versículo: o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo que tem. Aqui, gente, foi muito interessante isso aqui, porque Provérbios, ele foi escrito, né, antes da vinda de Jesus. E Jesus fala exatamente sobre uma parábola que é sobre exatamente isso aqui, que é a parábola do filho pródigo, né? Que é quando o pai, ele deixa a herança para um filho e ele vai curtir a vida. Ele vai fazer o quê? Gastar com prostitutas, gastar com riquezas, com comida, enfim, gastar o dinheiro aí adoidado. E aí ele volta para casa para pedir perdão ao pai, né? Porque ele ficou tão pobre nas riquezas dele mal administradas que ele comeu a comida de porcos, né? E aí ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, pediu perdão ao pai, o pai se alegrou porque o filho retornou à casa, né? Então, o filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Então, realmente, a sabedoria é muito mais importante do que a riqueza. A sabedoria é muito mais importante do que você ter dinheiro, do que você ter. E a sabedoria não é algo que a gente nasce. A gente não nasce com sabedoria, a gente adquire. Já a maldade já está em nós. Então, a gente tem que buscar ser ensinado a ter sabedoria. Versículo 4. Pois é, então aqui, ó, o versículo 3 fala de algo que Jesus vai ensinar lá na frente. Então, o Antigo Testamento, ele ensina conjunto com o Novo Testamento. Isso é muito bacana. Nos Provérbios 29 a gente vai ver muito isso. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Então aqui é algo muito interessante que fala de uma autoridade justa. O justo, gente, na Bíblia, não é simplesmente o justo pelas ações, de você ser honesto, de você tratar igualmente as pessoas, não é isso. O justo na Bíblia é você ser justificado em Cristo. E o justificado em Cristo é o quê? É você temer ao Senhor, né? É você seguir Jesus Cristo. Então, aqui, em outras palavras, quando o governo em prol de Jesus, quando o governo aceita Jesus Cristo, por exemplo, quando os governantes, as pessoas que estão na autoridade, pode ser numa escola, pode ser no nosso próprio governo, pode ser num grupo, numa igreja, enfim, numa comunidade. Quando a autoridade daquele local ali é Jesus, o país, ou seja, o local onde está tendo aquela autoridade, tem segurança. Agora, quando não tem Jesus, o resultado disso é muita cobrança e desgraça, né? A nação acaba na desgraça, a comunidade, o que for que tiver aquela autoridade sem Jesus vai acabar na desgraça. Por quê? Porque a tendência do ser humano é a gente cobrar, exigir, reclamar, do que querer fazer o certo, né? E por último aqui, só pra gente finalizar, o versículo 5. Esse aqui é muito legal. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Isso aqui é muito comum, eu não vou mentir que eu já tive muitas amizades onde elas, em nenhum momento, me ajudaram a crescer. Como assim? Em nenhum momento elas me ajudaram, me repreenderam, me ensinaram. Não lhe disse isso aqui está errado, não lhe disse isso aqui não é para ser feito. Pelo contrário, eu tive muitas amizades que era só tudo que eu falava, a pessoa concordava. Tudo. E isso
tem que ficar atento com isso, porque a pessoa que concorda em tudo que você fala tem um problema aí, né? Então fica aí a dica dos 5 primeiros provérbios que eu aprendi hoje, Provérbios 29.